Gênesis 26, pode colocar aí, Gabriel, aquele Gênesis 26, versículo 1, amém? A bispa deu aviso aí, do que a igreja terá no final de semana, né, no sábado. Nós vamos ter aqui, as irmãs, né, terão aqui um encontro, uma conferência abençoadíssima, que é a conferência aqui, né, Mulheres na Fonte, com o tema Vida Real. E eu tenho certeza, querido, porque já tem aí mais ou menos uns 6 meses que se trabalha em cima dessa conferência e tem tido muita oração em prol dessa conferência. E eu creio que vai ser uma tarde muito abençoada. Então você, irmã, não falte, porque vai ser bênção. E no domingo nós teremos também aqui um momento muito especial, porque nós vamos ter o bispo Fábio ministrando aqui no domingo à noite. Então a bispa Priscila vai ministrar no sábado à tarde e o bispo Fábio ministrará no domingo à noite aqui para toda a igreja. Então você não pode perder. O bispo Fábio, um homem de Deus, com muita experiência, com muitos livros escritos, né, já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, já liderou várias frentes, né, de trabalho. Então, líder de jovem por muitos anos, né, um dos maiores trabalhos de jovens no Brasil, liderado por ele. Então, querido, vai ser bênção, amém, aqui no domingo à noite, vai ser demais, amém? Então, se prepare para um final de semana aí abençoadíssimo em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26, versículo 1, eu sei que uma história muito conhecida, a Bíblia diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, Isaque foi a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amados, aqui nós vemos algo na vida deste homem, né, chamado Isaque. Isaque era o filho de Abraão, o filho da promessa. Quando Deus fala com Abraão em Gênesis 12, dizendo a ele: Abraão, saia de onde você está, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que te mostrarei. Ali, Abraão, eu farei de você um homem grande. O nome dele não era nem ainda Abraão, era Abrão. E ali Deus falou: Abrão, eu vou fazer de você uma pessoa grande, você vai ser pai de uma grande nação. Abraão ali tinha 75 anos de idade, quando ele recebe
esse direcionamento, quando ele recebe esta palavra sobre a vida dele. Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 70 anos de idade. Eles não eram pais, pelo contrário, a Bíblia diz que Sara era o quê? Estéril. Abraão, 75 anos, já uma idade avançada, Sara também, e ainda era estéril, e Deus chega a ele e dá uma palavra a ele dizendo, ó, você vai ser pai de uma grande nação. Seu povo, Abraão, vai ser numeroso na terra. Seu povo vai ser tão numeroso, seu povo será como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar, de tão numeroso que eles serão. Abraão com 75 anos, Sara 70, estéril. Era uma palavra que parecia o quê? Loucura. Loucura. É por isso que a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo, nas cartas paulinas, Paulo é aquele que é o pai da igreja, aquele que trouxe as doutrinas para a igreja. Paulo, ele diz que o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir o quê? As sábias. Parecia loucura, querido, isso. Abraão bem instalado, uma vida constituída onde ele estava, uma vida, querido, tranquila, podemos dizer assim, um homem que tinha muitos servos, que tinha propriedade, que tinha muitas pessoas em sua volta, que trabalhavam para ele. Parecia, querido, uma vida, Abraão não tinha uma vida muito bem instalada, e aquela palavra que ele recebe parecia uma loucura. Querido, e é justamente assim que Deus faz conosco muitas vezes. E nós podemos ver, querido, que Isaac, sendo filho de Abraão, porque Isaac nasceu depois de 25 anos de idade, ou depois de 25 anos que Deus tinha dado a palavra a Abraão, ou seja, Abraão já tinha 100 anos quando Isaac nasce. E nós podemos ver que Isaac também passou, querido, por desafios, como Abraão passou. A Bíblia começa dizendo que nos dias aqui de Isaac, houve dificuldade na terra, da mesma forma que houve nos dias de seu pai, o quê? Abraão. Querido, voltando naquilo que eu estava dizendo, Deus, ele muitas vezes, ele usa situações para nos levar, querido, a sermos abençoados de uma maneira onde nós jamais imaginaríamos que seríamos abençoados daquela maneira. Abraão tinha uma vida estabilizada, uma vida tranquila, mas o que Deus tinha para Abraão era algo muito maior do que ele até então estava vivendo. E Deus muitas vezes faz isso, Deus nos tira, querido, do conforto, nos coloca nos desafios para nos o quê? Esticar. Para fazermos o quê? Fazer com que possamos crescer. Então, querido, eu tenho falei isso aqui na quarta-feira, não existe crescimento na zona de conforto. Só existe crescimento na zona do confronto. Amém? Por isso que o Senhor diz em Isaías, firma bem as suas estacas, estica bem as cordas, estenda
a tenda, né? Estende o teu todo, porque você vai crescer para a direita e para a esquerda. Deus fala isso. Por isso que ele fala, ó, firma bem as suas estacas e estica bem as cordas. Deus está nos falando, querido, que é no esticar, que é no apertar que nós crescemos. E é por isso que muitas vezes nós, às vezes na nossa pequenez, né, na nossa mente pequena, às vezes nós não entendemos por que algumas coisas acontecem conosco. Deus, mas eu estou ali te servindo, eu estou te fazendo tudo aquilo que o Senhor me manda, Senhor, eu estou, Senhor, cumprindo a cartilha, mas por que isso acontece? Isso está acontecendo justamente, querido, justamente, porque Deus, Ele quer te abençoar. E a Bíblia diz que houve fome, houve uma seca terrível aqui nos dias de Isaac, como houve nos dias de Abraão também. E Isaac, diante desta seca, e diante desse desafio que ele estava, diante desse confronto que ele estava vivendo, passou pela cabeça de Isaac ir ao Egito. Uma nação, querido, que figuramente representava algo distante de Deus. Representava a vontade humana e não a vontade do Senhor. Mas como eu tenho falado, querido, nós que servimos a Deus, nós que servimos o Senhor, nós só andamos errantes se nós quisermos. Porque embora o Senhor, Ele tenha o controle de todas as coisas, mas existe algo que Deus colocou em você e colocou em mim, e que cabe a mim, cabe a você tomar a decisão, querido, da maneira que nós acharmos. Deus não vai nos obrigar a nada. Deus colocou algo dentro de nós, chamado livre-arbítrio. Então, querido, nós que temos a Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, só andamos errantes se nós quisermos. Porque Deus sempre vai falar conosco. Até mesmo nos momentos em que nós não soubermos o que fazermos, Deus vai falar conosco, porque Isaías diz isso. Isaías diz, querido, que quando nós não soubermos o que fazermos, nós sempre vamos ouvir uma voz vindo, querido, atrás de nós. Isso nos dá a entender uma voz sobre o nosso ouvido dizendo: andai por este caminho, andai por aqui, porque este é o caminho. Amém, queridos? Ou seja, nós que temos o Espírito Santo de Deus, o Senhor sempre vai falar conosco, assim como falou com Isaac. Ir ao Egito representava uma vontade humana, representava uma vontade natural, representava aquilo que era mais fácil. Querido, nem sempre aquilo que parece mais fácil é o que é de Deus para nós. Porque muitas vezes nós queremos, querido, o mais fácil, porque nós não queremos ter trabalho, nós não queremos ter luta, nós não queremos ser desafiados, nós não queremos, querido, ser esticados, e por isso muitas vezes nós queremos o mais fácil. E às vezes o mais fácil é um atalho, não um caminho. E o que nós precisamos entender é que o nosso Deus, Ele não é Deus de atalhos. Deus é um Deus de caminhos. A Bíblia diz que Ele faz um caminho no meio do ermo. A Bíblia diz que Ele faz um caminho no meio do deserto. A Bíblia diz que Ele faz um caminho no meio da tempestade.
Ele é Deus de caminho, ainda que o caminho seja ermo, ainda que tenha tempestade, ainda que tenha desertos, mas é o caminho. É o caminho. E às vezes nós queremos a facilidade, nós queremos o mais fácil, nós não queremos ter desgastes, nós não queremos ter confronto, nós não queremos, queridos, ser esticados. Mas, querido, querendo você ou não, isso sempre vai existir. Agora, cabe a você e a mim fazermos a escolha certa, porque isso sempre vai existir, querendo você ou não. Para Isaac, o Egito representava uma facilidade. Não, eu vou para o Egito, porque lá é uma nação poderosa, tem comida, tem fartura, lá é uma nação próspera. Não, lá é o mais fácil. Plantar numa terra seca, semear numa terra seca é muito difícil. Submeter, querido, muitas vezes, querido, a vontade de Deus, às vezes é difícil, porque a vontade de Deus, querido, sempre vai confrontar a sua e a minha vontade. Não é a maioria das vezes, a vontade de Deus sempre vai confrontar a sua vontade, querido, com a vontade dEle. E Isaac achava que o Egito era mais fácil, e se prepara para descer para o Egito, mas como eu falei, quem tem Deus, Deus sempre fala com ele, quem tem o Espírito Santo sempre fala com ele, querido, a decisão após Deus falar, cabe à pessoa, ele já falou, só vamos errar se quisermos. E Deus aparece a Isaac e confirma a Isaac tudo aquilo que ele tinha prometido a Abraão, porque Isaac era a extensão da promessa. E eu quero dizer algo para você aqui nesta manhã, você é a extensão da promessa feita a Abraão. Amém? Isaac era a extensão da promessa feita a Abraão, e você e eu, a Bíblia diz que nós somos filhos da fé de Abraão, nós também somos a extensão desta promessa. Amém ou não? Levanta a sua mão e fala assim: eu creio, Senhor, eu também sou a extensão da promessa feita a Abraão. Deus falou a Abraão, quando Abraão estava saindo, falou: Abraão, vou fazer de você grande, você vai ser pai de uma grande nação, todos aqueles que te abençoarem, Abraão, serão abençoados, e todos aqueles que te perseguirem, aqueles que te amaldiçoar, serão amaldiçoados. Oh, querido. E Deus aparece aqui a Isaac e reafirma, ratifica aquilo que ele já tinha falado a Abraão, reafirma aquilo que ele já tinha ministrado a Abraão, e ele fala: Isaac, não desças ao Egito, o Egito parece o mais fácil hoje, o Egito parece ser mais facilidade, mas é engano, não desças, fica no lugar que eu te disser, habita na terra que eu te disser, e eu serei contigo, eu vou cumprir todas as promessas que eu fiz ao seu pai Abraão, eu cumprirei a aliança que eu fiz a ele em você, Isaac. Isaac estava disposto a ir para o Egito, sim ou não, irmãos? Deus fala com ele e a Bíblia diz no versículo 6, ficou Isaac, pois, em Gerar. Isaac não foi para o Egito, Isaac ficou onde Deus o quê? Falou. Aos olhos naturais, era o mais difícil, era. Havia seca, havia dificuldade, havia confronto, havia situações difíceis ali, mas Isaac ficou onde Deus ordenou, onde Deus o mandou. E a Bíblia diz, querido, que naquele ano, no mesmo ano, não foi tarde, querido, no mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais.
E a Bíblia tem um detalhe quando fala lá no versículo 12: semeou Isaac naquela terra, e colheu 100 por um, em algumas traduções diz assim, outras diz 100 vezes mais. A Bíblia diz assim, porque o Senhor o quê? O abençoava. A obediência gera colheita. A obediência gera frutos. A obediência pode, querido, parecer mais difícil, pode parecer até dolorido, pode até parecer doloroso, pode até parecer, querido, mais difícil, mas a obediência gera frutos, gera colheita. E sabe o que é, querido, magnífico nisto? Porque a princípio é doloroso, a princípio é confrontador, mas quando você colhe, a satisfação é grandiosa. Eu sei que aqui todos têm experiência com isso. É satisfação, é algo que traz satisfação, sim ou não, querido? Às vezes é dolorido. Você semeia numa terra dura, numa terra seca, tem dificuldade. É mais, querido, construir uma casa na rocha é mais difícil que construir na areia. É. Mas a colheita é mais prazerosa. Porque na areia você pode até ter colheita, mas, querido, após isso vai ser canseira e enfado, porque é na vontade humana. E na vontade humana, querido, Paulo diz isso, que a vontade humana é como trapo de imundícia, é como esterco. Paulo fala isso. Então, querido, Deus está aqui nos ensinando algo. As dificuldades, elas sempre vão existir, mas não se entregue às dificuldades. Não se entregue, querido. Era isso que Deus estava falando a Isaac. Isaac, não se entregue, não vá para o Egito. Isaac, não faça a sua vontade, não faça a vontade que você está pensando que é mais fácil. Não se entregue. Habita onde eu te direcionar. Ah, querido. O Senhor está nos ensinando outra coisa aqui, que o segredo da vitória é nunca olhar para a dificuldade. O segredo da vitória é nunca olhar, querido, para a dificuldade. Manifeste a sua fé, manifeste a sua fidelidade na palavra de Deus, querido. Vá à luta. Não se entregue, querido, não se intimide diante das dificuldades, diante dos desafios. O segredo da vitória está nisso, em você não olhar para as dificuldades. Deus mostrou isso para Isaac. Isaac, não olhe para as dificuldades, porque a bênção, Isaac, não está no lugar, a bênção não está em uma geografia, a bênção está em mim. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, fala assim, querido, a bênção não está em um lugar, em uma geografia, a bênção está no Senhor. Você está entendendo, querido? Amém? Não, eu vou pular para esse lado aqui porque é o mais fácil. Não, eu vou pular para esse lado aqui porque é o mais confortável para mim. Ah, querido, toma cuidado, viu?
Toma cuidado, porque aquilo que é mais confortável para você, o galho que é mais confortável para você, pode quebrar. O que é mais confortável é a vontade de Deus. Ainda que tenha mais esforço, mas é o mais confortável. Porque a bênção alcançada na vontade de Deus é prazerosa. A Bíblia diz, querido, em Provérbios, que a bênção do Senhor acrescenta e junto com ela não vem o quê? As dores. Aleluia. Você está entendendo, amém ou não? Você está entendendo? Diz glória a Deus. Outra coisa que Isaac me ensina muito, e eu quero finalizar aqui, porque a Bíblia diz que Isaac semeou na terra, colheu 100 vezes mais. A Bíblia diz que ele prosperou e a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Se a linguagem fosse a linguagem de hoje, nós poderíamos dizer assim: Isaac prosperou e ficou milionário. E a Bíblia diz, querido, que após a prosperidade de Isaac, Abimeleque, querido, que era daquela região, a Bíblia diz que ele invejou Isaac. Irmãos, o nosso crescimento incomoda pessoas. Sempre vai incomodar. Mas você não precisa brigar com elas, não. Porque às vezes a gente quer agir na nossa força. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. Quando a Bíblia está dizendo isso, a Bíblia está dizendo, ó, a sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra principados, contra potestades, contra as forças espirituais do mal. A sua luta é contra isso. Então, querido, o crescimento de uma pessoa incomoda. Incomoda principalmente aqueles, querido, que não semeiam e querem colher onde não semeou. O pior fariseu, querido, é querer colher onde ele nunca semeou. Sabia disso? Ah, mas por quê? Ah, mas por quê? Irmão, você pagou o preço que o outro pagou? Porque às vezes as pessoas têm a tendência de olhar só o sucesso das pessoas. Não sabe qual o preço que ela pagou para chegar ali, irmão. Não sabe. Acha, querido, que aquele sucesso caiu da noite para o dia. Querido, eu conheço aqui todo mundo, ninguém aqui é herdeiro. A minha filha mais nova fala assim, pai, a melhor profissão que tem é a profissão de herdeiro. Né? Ou seja, que herda a riqueza de alguém que, né? Herdeiro de pai rico. Né? A minha filha fala, pai, a melhor profissão é herdeiro de pai rico. Querido, fora disso, porque até aquele que ficou, querido, rico, e que o outro tomou posse, você pode ter certeza que ele pagou um preço para chegar ali. Eu já fui pastor de um cara milionário, hoje ele está na casa dos milionários do Brasil. Irmãos, eu ia para a igreja todo dia orar, 6 horas da manhã. Quando eu estava chegando na igreja, para abrir a igreja, o carro dele passava na porta da igreja, indo para a empresa. Todos os dias. O cara que levantava às 5 horas da manhã. E às vezes as pessoas só vê o quê? O sucesso, mas não vê o quê? O trabalho.
Então o sucesso às vezes incomoda. Mas você não precisa lutar com aqueles que estão incomodados contra você não, irmãos. Deixa Deus fazer na sua vida e na vida de quem te persegue. O que nós precisamos fazer num momento como esse, porque a Bíblia diz que Isaac prosperou, ficou riquíssimo, Abimeleque invejou Isaac e expulsou Isaac daquela terra. Isaac foi expulso. Isaac, após ser expulso, Isaac nos dá uma lição. Isaac, em vez de ficar, querido, lamuriando, murmurando, mas eu semeei aqui, eu plantei aqui, eu trabalhei por este lugar, eu trabalhei por essa terra, eu fiz e aconteceu isso, aquilo, entendeu? Igual muitos de nós fazemos. Para não dizer todos nós, porque todos nós aqui, querido, um momento ou outro dá uma murmuradinha, sim ou não? Verdade ou não? Isaac, em vez de ficar fazendo isso, chorando, aquele espírito de autocomiseração, tadinho de mim, coitadinho de mim. Isaac, em vez de fazer isso, sabe o que Isaac fez? A Bíblia diz que Isaac, ao sair dali, de ser expulso daquela terra, Isaac começou a desentulhar os poços que um dia seu pai Abraão cavou e os inimigos entulharam. A Bíblia diz que Isaac desentulhou um poço, o inimigo foi lá e contendeu contra aquele poço. Isaac, querido, ficou ali, querido, perdendo forças. Porque às vezes, sabe o que acontece conosco? A gente fica lutando, querido, com aquilo que não é para a gente lutar. E a gente perde tempo e perde força. A gente tem que concentrar força onde Deus, querido, quer que nós concentremos. E tem luta, querido, que às vezes não é para você lutar. E aí você está lutando uma luta que não é tua. Você está lutando uma luta, querido, que não é para você. E você está se desgastando e perdendo tempo. A Bíblia diz que Isaac não ficou ali, querido, pedindo força com os inimigos que vieram e tomou o poço. A Bíblia diz que Isaac partiu para outro poço. Querido, desentulhou aquele poço, os inimigos foram lá de novo, Isaac, querido, deixou aquele poço, foi para outro lugar. Sabe o que eu aprendo com Isaac aqui? Que no tempo, querido, do desafio, no tempo da adversidade, nós precisamos ter o nosso coração escondido em Deus. Guardado em Deus. Por isso que a Bíblia diz que entre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede o quê? A vida. Um coração, querido, que não está escondido em Deus, ele é um coração facilmente de se amargurar. Um coração que não está escondido em Deus é um coração facilmente de se decepcionar. Um coração que não está escondido em Deus, querido, é um coração, querido, que facilmente vai murmurar. Isaac partiu para outra. A Bíblia diz, querido, que depois que Isaac, querido, partiu para outra, olha só o que diz Gênesis 26, versículo 26. Vamos encerrar aqui. Gênesis 26, versículo 26. Isaac já tinha encontrado Reobote. Mas olha só o que diz 26. Eu acho isso aqui fantástico. Olha só. De Gerar,
Gerar era que lugar, querido? Aonde Isaac semeou, Deus abençoou e ele colheu o quê? 100 vezes mais. Então, de Gerar foram ter com ele, com Isaac, quem, irmãos? Hã? Quem? Quem? Esse Abimeleque aqui era quem, querido? É o que expulsou Isaac da terra, lá de Gerar, foi ou não? De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Auzate e Ficol, comandante do seu exército. Continua. Disse-lhes Isaac: por que viestes a mim? Por que vocês estão aqui? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam, olha aí, irmão, quando o coração está guardado em Deus, olha lá, ó. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, ou seja, que possamos fazer aqui um concerto e façamos aliança contigo. Segue, aleluia. Jura-nos que não farás mal, que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos, o inimigo é engraçado, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Continua. Então Isaac lhes deu o que, irmão? Quantos de nós, um camarada desse batesse na nossa porta, se a gente abrisse e visse que era ele, o que a gente fazia? Fechava a porta na mesma hora na cara dele, sim ou não, irmão? O que Isaac fez? Então Isaac fez o que, irmão? Então Isaac lhes deu o quê? O que, irmão? Você sabia, querido, que a mesa é um dos lugares mais importantes na casa de uma pessoa? Porque a mesa é o lugar de comunhão. Lugar de comunhão. Você já observou que numa mesa, querido, todo mundo fica de frente um para o outro, aonde se olha olho no olho. Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Pode continuar. Levantou-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, ou seja, não só deu um banquete, o cara dormiu lá na casa de Isaac ainda. Sim ou não? Isaac ainda deu pouso ainda, verdade ou não? Isaac os despediu e eles se foram em paz. Pode continuar. E nesse, presta bem atenção, a Bíblia não tem coincidência não, tá, irmãos? Olha só, nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhes disseram: achamos água. Querido, achamos o quê? Aí continua, achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Pode continuar, amém? Tendo Esaú, não, pode ir, vamos terminar ali, pode deixar ali, já entra noutra história. Então, querido, qual que é a moral aqui da história? Se Isaac, quando foi expulso da terra, ficasse ali, querido, coitadinho de mim, tadinho de mim, um espírito de autocomiseração, mas isso, aquilo, por que isso aconteceu? Isaac tinha ficado com o coração amargurado, Isaac tinha ficado com o coração, querido, doentio, Isaac tinha ficado com o coração ruim, querido, e um coração doentio é um coração que não está preparado para receber aquilo que Deus tem para ele.
Então, irmãos, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Os desafios sempre vão existir, as dificuldades sempre vão existir, as perseguições sempre vão existir, aqueles que vão falar mal de nós sempre vão existir, querido, as dificuldades sempre vão existir, querido, enquanto o mundo for mundo, enquanto nós aqui estivermos, sempre vamos passar por isso, mas aprenda a guardar o teu coração. Sabe por que tem muita gente doente hoje? À beira do caminho. E quando eu falo à beira do caminho, eu falo estacionada, parou. Parou, querido, no tempo. E ali fica parado no tempo, estacionado, e fica com aquele sentimento, com aquela fala, mas isso, antes era assim, antes era assado, antes era disso, era dessa forma. A Bíblia nos ensina que nós não devemos considerar os tempos passados melhores do que os atuais. Sabe o que a Bíblia está dizendo, querido, para nós? E eu me lembro de um dia que o apóstolo pegou e falou assim, nós precisamos aprender, querido, a quebrar o retrovisor. Sabe por que muitas vezes as pessoas ficam olhando no retrovisor, querido? E eu quero dizer algo para você, eu já falei isso aqui um dia. Querido, o para-brisa de um carro é muito maior do que o retrovisor. O que tem para frente é bem maior do que o que ficou para trás. O que você enxerga para frente, porque o para-brisa é maior, o que você enxerga para frente é maior do que você consegue enxergar no retrovisor. Então, irmão, não fique remoendo o passado. Guarda o seu coração, esconda o seu coração em Deus. Guarde o seu coração para você não ficar doente, amargurado, ressentido, querido. Bispo, mas fizeram isso e aquilo comigo. Querido, você acha que Deus não viu? Você acha que Deus perdeu o controle? Então que Deus é esse? Então Deus que você serve, querido, não é o mesmo que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus a qual Isaías diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. O Deus que eu sirvo é o Deus que Isaías diz que ele estende os céus como se fosse uma cortina. O Deus que eu sirvo é o Deus que Isaías diz, querido, que ele conta, querido, as estrelas e a chama, cada uma pelo nome. O Deus que eu sirvo, querido, é o Deus aonde ele diz que nós, o mundo, tudo, esse universo, tudo cabe na palma da mão dele. Esse é o Deus que a Bíblia nos mostra, é o Deus que eu sirvo. Deus, ele vê todas as coisas, foi injustiçado, Deus viu. Agora, o que você vai fazer com isso, querido? Você vai pegar os limões e vai fazer uma limonada, ou você vai ficar choramingando? Isaac pegou os limões que a vida deu a ele, cavou poços, desentulhou os poços que seu pai um dia tinha cavado, e os inimigos entulharam. Os inimigos foram lá de novo, querido. E não pense, querido, se você, querido, não pense que a vitória de hoje significa que não terá dificuldade amanhã. Vai ter. O que nós não podemos ter um coração doentio, que não nos deixa tentar de novo, que não nos deixe fazer de novo. Lembra, querido, quando Jesus apareceu pela manhã, querido, na praia, e Pedro estava ali juntamente com seus amigos, lavando as redes, tinha trabalhado uma noite toda e nada tinha apanhado. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o sol da manhã, a estrela da manhã. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pedro estava ali lavando as redes, tinha trabalhado uma noite toda e nada tinha apanhado. Jesus chegou,
pediu um dos barcos de Pedro emprestado, entrou dentro do barco, começou a ensinar o evangelho, começou a pregar, e no meio da pregação Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, volta para o mar novamente. Eu gosto da tradução da NVI nesse texto, porque a NVI diz assim, ó, Jesus fala assim para ele: volta para o mar e vai para o lugar das águas fundas. Sabe o que Deus estava falando para Pedro? Tenta de novo. Você não pegou nada à noite, mas tenta de novo. Não deixe que o fracasso dessa noite te impeça de fazer de novo. Não deixe que o fracasso de ontem te impeça de, querido, fazer hoje, de fazer amanhã, de fazer de novo. O Deus que nós servimos é Deus de recomeços. Pedro entra no barco, vai para o lugar das águas fundas e tenta de novo, lança as redes, e agora Jesus foi detalhista. Falou assim: e lança a rede para onde? À direita do barco. Pedro responde para o Senhor da seguinte forma, por isso que eu falo que a Bíblia é magnífica. Pedro falou assim: Senhor, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Sabe o que Pedro estava falando? Senhor, na hora que era a hora de pescar, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Pedro estava falando em outras palavras: Senhor, agora que não vai ter jeito mesmo. Mas Pedro fala assim: mas sob a tua palavra lançarei as redes novamente. Sabe o que Pedro estava dizendo? Senhor, eu acredito, eu creio que o Senhor é Deus de recomeço. Sobre a tua palavra eu lanço novamente a rede. Você pode aplaudir Jesus? Oh! Dá um abraço no irmão queridão do seu lado, ou a irmã queridona do seu lado. Dá um abraço nele. Se você tem liberdade, dá um abraço assim, né? Aquele abraço fundo assim. Fala assim: esconda seu coração em Deus, irmão. Amém? Porque o coração sarado é um coração livre. Um coração sarado é um coração livre para viver coisas novas. Um coração sarado é um coração, querido, que olha pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Amém ou não? Quem pegou essa aí, hein? Aleluia. Então fique em pé em nome de Jesus. Fala assim comigo: um coração sarado. Não, mais forte. Um coração sarado é um coração que olha pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Oh! Aleluia! Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero orar por você, quero terminar orando por você. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor. Senhor, o Senhor mesmo nos alertou que neste mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo. E eu oro, Senhor, para que o coração de cada um aqui esteja guardado no Senhor.
Se alguém, Senhor, aqui nesta manhã, entrou aqui com o coração ferido, com o coração em frangalhos, com o coração sangrando, Senhor, eu sempre tive essa certeza, que ninguém vem aqui, Senhor, à toa. Então, Senhor, se essa pessoa entrou aqui hoje com o coração ferido, amargurado, ressentido, com o coração sangrando, despedaçado, o Senhor trouxe ele aqui, Deus, para curá-lo. Isaac nos dá uma lição. Isaac recebeu Abimeleque, preparou um banquete, Senhor, preparou pouso. E não foi coincidência, no dia seguinte, os seus servos chegaram com a notícia: Isaac, nós alcançamos o veio d'água, nós alcançamos a fonte de água. Ah, querido, isso aconteceu porque o coração de Isaac estava livre. E o meu desejo é que o seu coração saia daqui hoje, que você saia daqui com o seu coração livre, que você deixe aqui neste altar, aqui no piso desta igreja, neste altar, essa amargura, esse ressentimento, esse ódio, que você quebre o retrovisor, que você saia daqui olhando para o para-brisa. Senhor, em nome de Jesus, essa é a minha oração. Essa é minha oração. Que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. A pastora Ivânia está dizendo que chegou uma nova remessa de camisetas do encontro da conferência Mulheres na Fonte. Adquire, você que ainda não adquiriu, sua pulseira, né, para a conferência também, adquire com a pastora. Hoje à noite, às 18 horas, discipulado, às 19 horas, culto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Viver por fé é acreditar que o milagre acontecerá, é confiar no Senhor. Viver por fé é prosseguir, olhar pra ti sem desistir, é confiar no Senhor e no seu grande amor. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Eu sei